Abra aí comigo, livro de Timóteo. O tema da mensagem de hoje é Você Vai Transbordar. Cara, eu queria convidar você a me ajudar a ministrar. Se Deus ele falar com você, você dá uma glória a Deus, se você fala em língua, fica à vontade, não precisa repetir o Espírito Santo. Só que existe algo do Senhor que está queimando no meu coração, eu quero muito compartilhar com você. Livro de Timóteo, capítulo 1. Se minha voz falar, ela já está falando, como perdeu por isso. Você achou? Timóteo 1, versículo 12. Diz assim: Dou graças a Cristo Jesus, nosso Senhor, que me capacitou, porque me considerou fiel, pondo-me no ministério. A mim, que dantes fui blasfemo, e perseguidor, e opressor, mas obtive misericórdia. Fiz ignorantemente na incredulidade, e a graça de nosso Senhor superabundou com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas, por isso, obtive misericórdia, para que, primeiro, em mim, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Eu queria ler com você novamente o versículo 17, que diz: Ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra e a glória para todo o sempre. Amém. Você pode aplaudir o nome do Senhor por essa palavra? Irmãos, Paulo está falando anteriormente sobre os falsos mestres, os falsos doutores que haviam ali no meio do povo da igreja. E ele começa a falar para Timóteo: Timóteo, eu te levantei para que você possa instruir o povo, para que você direcione eles, para que você seja uma referência. E aí, depois de tudo isso, a gente começa esse trecho que a gente lê. Ele começa a dizer lá no versículo 12 que ele agradece a Deus, porque Deus ele o vocacionou para o ministério que ele tinha. No capítulo 12 ele começa dizendo: dou graças a Jesus Cristo, nosso Senhor, que me capacitou. Em outras versões você vai ter: eu agradeço a Deus. Só que Paulo está dizendo: eu agradeço a Deus, vírgula, ao nosso Senhor Jesus Cristo, que me capacitou. Paulo ele vem anteriormente nos versículos dizendo: conserta os falsos mestres, ajuste eles, fale com eles, posicione eles para que eles não venham influenciar a igreja. E aí, em certo ponto, ele vira para ele: eu agradeço a Jesus Cristo, que me capacitou. Esse me capacitar, o grego utilizado para isso, é quando Paulo está dizendo: eu agradeço a ele não por aquilo que ele fez, mas porque ele me deu estrutura para suportar o que ele me capacitou para fazer. Paulo está dizendo: pega todos esses falsos mestres, o que eles estão fazendo, eles não vão conseguir manter. Por quê? Porque aquilo que eu faço até agora é porque Deus ele me dá estrutura. Só que Paulo ele começa dizendo isso anteriormente, falando: eu agradeço ao nosso Senhor Jesus Cristo. Ainda que você tenha estrutura, ainda que Deus ele possa te capacitar, ainda que ele venha te vocacionar para alguma coisa, sem reconhecimento a gente nunca vai ter estrutura. Sabe o que nos mantém de pé diante das dificuldades? Sabe o que nos mantém de pé diante das dores? É a gente reconhecer que existe um Deus que é a nossa força, que é a nossa fortaleza, que é aquele que sustenta os nossos braços, que é aquele que pega a gente quando a gente está desanimado, que é aquele que fala: eu te capacito, que é aquele que está conosco no meio do nosso furacão. A gente precisa acreditar no Deus que nos sustenta. Eu não sei se você entende isso. Paulo está dizendo: existem falsos mestres, existem problemas no meio de vocês, mas entenda o seguinte, Timóteo: eu agradeço a Deus. Ele está dizendo para alguém que olha para ele como exemplo. E ele fala para esse exemplo: tudo que eu vivo, tudo que eu tenho é porque
Jesus Cristo é a minha força. Jesus Cristo é aquele que me sustenta. E aí hoje, a pergunta que eu tenho para você: o que você tem agradecido? Porque Paulo ele vem mostrando para Timóteo, seja referência para a igreja. Timóteo, confronte os falsos mestres, confronte as pessoas que se dizem ser uma coisa e não são. Mas Timóteo, antes de tudo isso, antes de qualquer coisa para frente, aprenda o seguinte: o Deus que te sustentou, você precisa reconhecer quem Ele é na sua vida. Porque ainda que você faça muito, ainda que você lute muito, ainda que você conheça, se você não souber quem é que te sustenta no meio da tua jornada, você vai fracassar. Sabe por que a gente precisa reconhecer quem nos sustenta? Porque vão vir dores que vão ser superiores a você, vão vir problemas que vão ser superiores a você. Satanás ele vai enviar setas que talvez cheguem ao seu coração, mas se você reconhecer quem é que te sustenta, quem é que te protege, quando isso acontecer, você vai falar: eu glorifico a Deus que me sustenta no meio das minhas dores, no meio das minhas lutas, no meio das minhas dificuldades. Eu louvo o nome do Senhor, que é a minha rocha inabalável. Eu louvo o nome do Senhor, porque Ele é aquele que me capacita. Paulo ele está dizendo: eu agradeço a Deus, ao nosso Senhor, que me capacitou. E essa palavra no grego sobre capacitar não é uma capacitação qualquer. Não é sobre alguém que fala conosco. Não é sobre qualquer instrução. Paulo ele está dizendo de uma forma bem específica: Timóteo, entenda o seguinte: a diferença entre nós e os falsos mestres, as pessoas que não conhecem a Cristo, é porque eles fazem algumas coisas, mas eles não possuem a estrutura certa. Em nome de Jesus. Eles não possuem a estrutura certa para continuar. E aí eu lembro de uma situação. Lembra quando Davi ele estava prestes a enfrentar um gigante chamado Golias? Davi ele conhecia o Senhor, ele sabia quem ia à frente dele, mas no meio daquela confusão toda, Saul vira para ele e fala: eu tenho uma armadura para você. Eu sou um soldado, eu sou especialista em entrar em guerras e eu tenho uma estrutura certa para você estar protegido. E Davi ele vai tentar entrar naquela armadura, mas só que ele não consegue. Ele diz: eu não consigo, dessa forma eu não consigo enfrentar nenhuma batalha. Eu vou pegar o que eu tenho, a estrutura que eu tenho, as armas que eu tenho, e eu vou enfrentar esse gigante. A gente olha para as nossas dores, para os nossos problemas, e aí a gente começa a pensar: caraca, se eu tivesse isso aqui, a minha vida ia ser diferente. Se eu tivesse esse recurso aqui, talvez eu já teria modificado a minha vida. Se eu tivesse esse conhecimento, se eu tivesse essa instrução, se a minha vida familiar fosse diferente, se os meus pais fossem diferentes, a gente começa a buscar desculpas no passado. E Deus ele olha para a gente hoje, começa a olhar para aquilo que tem dentro de você, porque tudo que você precisa para mudar a tua história, para mudar a tua vida, para enfrentar os teus problemas, para enfrentar as suas dificuldades, eu já coloquei na tua mão, eu já coloquei sobre você tudo que você precisa, todo o suporte, toda a estrutura, tudo aquilo que você precisa para o amanhã, eu já entreguei em você. O que a gente precisa entender é que a nossa estrutura é Jesus Cristo. A gente olha para as dificuldades, a gente olha para os problemas, a gente começa a olhar para a nossa vida, para aquilo que a gente está enfrentando hoje, para a caosidade que a gente está vivendo nesse tempo, e a gente começa a achar problemas locais, coisas que a gente não tem, para a gente poder justificar aquilo que a gente não faz hoje. Paulo ele está dizendo: Timóteo, aprenda uma coisa. Não se trata do que você tem ou do que falta você. Você precisa reconhecer quem é que te sustenta. Porque talvez o que você tenha hoje vai embora amanhã. Jó ele viveu isso. Jó tinha tudo, um belo dia ele acordou e sumiu. Família, riquezas, bens, estruturas, famílias, já falei isso, amigos. Tudo que ele tinha foi embora no meio de um problema. Só que o Deus que ele servia, que ele adorava, estava lá durante todo o processo. Em algum momento da nossa história você pode perder tudo que você tem. Talvez alguém que hoje seja o seu melhor amigo, amanhã vai embora. Talvez todo o conhecimento que você tem amanhã se perde, porque você pode perder a memória. Toda a influência que você tem pode ir embora por algo que você fez, as pessoas vão embora porque a tua companhia seja ruim para elas. Só que o Deus que te sustenta, o Deus que te guarda, o Deus que te protege, Ele vai continuar lá até o final. Qual é a razão para isso? A palavra dele que diz: estes
estarei convosco até a consumação dos séculos. Deus, Ele continuará contigo, ainda que você não mereça. Ele vai continuar lá, sustentando o teu braço. Então Paulo está dizendo para Timóteo: Timóteo, reconheça quem está com você, quem é a tua estrutura, quem te fortalece, quem é aquele que te guarda. E aí ele vai dizer, depois disso, ele vai começar a falar: eu sou um pecador, eu não merecia estar aqui, porque entre os pecadores eu sou maior. Eu fui alguém ignorante, alguém miserável, eu persegui o povo de Deus, eu comecei a fazer aquilo que eu não devia fazer. Só que tudo isso que ele faz acreditando que ele está servindo a Deus. Paulo, ele é alguém que ele ama o Deus que ele conhece, chamado Yahvé, o Adonai. E por ele entender que ele precisa perseguir os cristãos por ser uma seita, ele começa a perseguir o povo. E ele começa a fazer aquilo que ele não deveria fazer. Só que ele reconhece que ele foi salvo sem merecer ser salvo. Ele diz: eu não merecia estar aqui. Só que para mostrar como ele é misericordioso, ele me pegou como exemplo para vocês. Porque entre os pecadores eu fui o maior, então eu sou um exemplo para vocês. Porque se eu fui salvo, vocês também vão ser. Se eu fui alcançado, vocês também vão ser. Se eu que persegui, que matei, que fiz o que não deveria, fui salvo, vocês também vão ser. E ele começa a dizer: eu fui salvo sem merecer. Sabe qual é a coisa boa do Evangelho, irmãos? Que eu não mereço nada e você também. Você pode fazer muito, você pode pegar todo o seu dinheiro e entregar para Jesus Cristo. Você continua não merecendo nada. Você pode pegar a tua vida, abandonar tudo, se vestir de roupas humildes e começar a andar por aí servindo a Ele, proclamando o Evangelho, e você ainda assim não vai merecer nada. Você pode servir a Deus e vir para a igreja todo dia, que não muda nada, e você ainda assim não vai merecer nada. Você pode ser a pessoa mais santa, como tinha um amigo, que é um evangelista, que ele foi para um retiro, ele falou assim: cara, nesse retiro eu estou arrebentando. Por quê? Porque eu não fiz nenhum pecado. Eu falei: você acabou de pecar agora. Você pode ser a pessoa que não peca, impossível, mas vamos dizer que você seja, ainda assim você não merece. Não há nada em você, não há nada que você possa fazer que justifique ou te faça merecedor de algo. A palavra do Senhor diz que para o servo que faz tudo o que lhe é mandado, ele é um servo inútil. Então Paulo está dizendo: cara, se eu, que não merecia isso, eu fui alcançado, vocês também podem ser. Sabe o que essa palavra grita para mim e para você? Que não importa o que você esteja enfrentando, não importa o quanto que você acha que você não merece o amor de Deus, ainda assim o amor dele te alcança. Ainda assim o amor dele está dizendo para você: ei, há esperança para você. Volta para mim, começa a ouvir a minha voz, faça o que eu quero, porque eu transformei um tal de Saulo, então eu posso te transformar também. Começa a me adorar, começa a me buscar, porque eu mudei um tal de Saulo, eu posso te mudar também. Começa a buscar a presença dele, porque se eu mudei ele, eu mudo você também. Saulo, transformado em Paulo, diz para mim, para você: não há nada que a gente possa fazer para merecer. Talvez você vá pecar no meio do caminho. Talvez você vá falhar no meio do caminho. Talvez você vá transgredir no meio do caminho. E isso faz parte do processo. A nossa diferença é, no meio do caminho, apesar de sermos falhos, olhar para ele e falar: Deus, eu vou falhar, talvez nesse processo, mas ainda assim eu vou me empenhar para fazer o melhor para ti. Porque esse mesmo Paulo, ele falou: já não sei mais se eu fico ou se eu vou, mas o que me importa é fazer a vontade de Deus que me chamou. Então não se trata do quão confortável você está, se entregue para Ele, deixa Ele transformar a tua vida, faça aquilo que Ele te ordenou, seja você um exemplo, confie na mão dEle, confie no Deus que te amou, no Deus que te sustenta. Não confie por falar, confie fazendo. Porque Pedro, ele provou a fé dele quando ele saiu do barco.
E ele viveu saindo do barco, Deus que pega ele pela mão, dizendo: eu te sustento quando você falhar. Mas se você não sai do barco, você nunca vai ver a mão de Deus te puxando, porque você não teve fé para segurar nele, para confiar que ele vai fazer, para confiar que ele te sustenta, para confiar que ele te ama. Então é muito confortável dentro do barco falar: ele lá não tem fé, mas você também não sai do barco. Você não pega o teu chamado, o teu propósito, aquilo que Deus colocou na tua mão para você fazer a diferença. Então é muito fácil olhar para o outro e apontar as dificuldades do outro. Difícil é você sair do barco e fazer alguma coisa. Difícil é você se colocar vulnerável para servir a Deus. Difícil é você olhar para ele e falar: Deus, eu quero mudar a minha vida, então me ajuda, porque eu quero parar de pecar. Começa você hoje, a partir desse momento, a olhar para ele e falar: Deus, eu sei que eu não mereço, mas eu quero fazer algo. Eu sei que eu não mereço, mas eu quero te servir mais. Começa você a ser um exemplo para ele. Existe uma situação que acontece aqui, e eu já estou sem voz, mas é bom disso. Que é no versículo 17. Que diz: ora, ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Quando Paulo ele faz essa adoração, Paulo ele está fazendo uma doxologia. Paulo ele vem nos versículos anteriores direcionando Timóteo, por ser uma carta pastoral, obrigado. Ele vem direcionando Timóteo, entra no versículo 12, e ele começa a reconhecer quem ele é, reconhecer o que Deus fez nele, e do nada ele explode louvando o nome do Senhor. E ele começa a dizer: ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus sábio, seja a honra e a glória para todos sempre. Amém. Paulo, nesse versículo, ele faz uma doxologia. Uma doxologia é uma adoração, palavra de adoração. Ele começa a explodir e louvar o nome do Senhor. Ele vai fazer isso algumas outras vezes, mas nesse momento é como se Paulo está dizendo: eu entendi o que é o Evangelho, então eu vou me declarar para o Deus que eu alcancei. Eu entendi o que ele fez por mim, então eu preciso explodir adorando a ele, louvando o nome dele, engrandecendo a ele. E ele explode dizendo: ora ao Rei eterno, imortal, invisível, ao único Deus, a ele seja a honra, a glória. Paulo ele começa a explodir falando: eu preciso louvar esse Deus, eu preciso engrandecer a esse Senhor. E aí ele fala sobre isso. Porque ao Rei eterno e imortal. Aí que uma loucura. Se ele é eterno, ele é imortal. Só que Paulo ele está dizendo ao Rei eterno e imortal de forma totalmente distinta. Quando ele diz ao Rei eterno, imortal, ele está falando na palavra que ele pega para dizer isso. Esse ser que eu estou louvando, ele é um rei, ou seja, não há ninguém como ele. Ele está acima de todos, ele governa todos, e o reinado dele é inacabável. Ninguém consegue destruir o reinado dele, ninguém consegue aplacar o trono dele, ninguém consegue usurpar. Esse rei, ele está acima de todos. Não há ninguém que possa fazer algo contra ele. O trono dele, ele não estremece. A gente está vendo que está tendo um caos político entre a Rússia e a Ucrânia. E um país que é novo, tem 30 anos, que é a Ucrânia, está passando por um problema. E talvez alguma coisa mude por lá. Então, para a gente entender, Paulo está dizendo: ainda que existam guerras, ainda que existam opositores, ainda que existam afrontas, esse meu Deus, ele é eterno e imortal. Porque não há inimigo, não há opositor, não há quem possa usurpar a glória dele,
não há quem possa confrontá-lo, não há quem possa invadir o reino dele e tentar guerrear contra ele. Paulo está dizendo: eu sirvo a um Deus que não perde o domínio que ele tem sobre as suas mãos. Paulo está dizendo: esse mesmo Deus que me pegou pela mão, ele tem um reino que é inacabável, e a ele seja honra, glória e louvor eternamente. Quando ele termina de dizer sobre esse rei, ele vai falar sobre a imortalidade dele. Ele está dizendo: ele não precisa de ninguém para existir. Não há quem possa impedir o que ele faz, não há inimigos contra ele, não há quem possa acabar com o reino dele, não há quem possa estremecer o trono dele, e tudo que ele faz é perfeito, mas é por causa dele que eu estou aqui. Quando Paulo está dizendo sobre a imortalidade, ele está dizendo: toda vida que existe, existe por causa dele. Todo ser que está vivo porque ele está vivo. Não há ninguém, ainda que não morra um anjo como tal, que exista sem ele, porque não é imortal por si só. A imortalidade depende do Deus que eu sirvo. Então a vida que existe em você depende dele, a força que existe em você depende dele, a energia que está em você depende dele. Paulo está dizendo a esse Deus a honra e a glória. Por quê? Porque é por causa dele que eu estou aqui, porque é por causa dele que eu existo, é por causa dele que eu tenho força, é por causa dele que eu tenho energia, é por causa dele que eu estou de pé. Paulo está dizendo: tudo que nós temos é por causa dele. Paulo está dizendo sobre esse Deus que eu estou louvando, e eu estou explodindo de louvores sobre ele, é porque ele é aquele que me sustenta. É ele que me faz ficar de pé, é ele que me mantém vivo. O meu fôlego de vida é uma manhã por causa dele. Então, ainda que me prendam, ainda que me batam, ainda que me levem à extremidade da minha vida, eu continuo dependendo dele para viver. Tudo que você precisa é baseado no Deus que você tem. Então a tua vida é Cristo, a tua alegria é Cristo, a tua força é Cristo, o teu amanhã é Cristo, a tua energia é Cristo, a tua capacidade é Cristo, o teu conhecimento é Cristo. No meio da tua dificuldade, louve ao nome do Senhor, porque não há inimigo que vá contra você, porque você serve um Deus imortal. E no trono dele, no reino dele, nós não somos abalados. Não há nada nem ninguém que possa tirar a tua vida. A palavra do Senhor é muito clara quanto a isso. Quem vocês vão temer? Ao homem que pode tirar o corpo, ou a Deus que pode matar tanto o corpo ou não? Paulo está dizendo ao Deus único presente, ao Rei imortal, aquele que vive eternamente. Ele é a razão do meu viver, ele é a razão de eu estar aqui. É por causa dele que eu estou de pé, é por causa dele que eu louvo o nome dele, é por causa dele, Timóteo, que você está aí, é por causa dele que você tem que se manter vivo. Então clame a esse Deus presente, e é nisso que eu te chamo hoje. Viva essa doxologia que Paulo traz para a gente. Porque quando tudo estiver difícil para você, exploda no nome do Senhor, dizendo: ao Deus que tem me sustentado, a ele eu rendo louvores. Paulo está dizendo: se você estiver passando por alguma dificuldade, renda louvores ao nome do Senhor. Se você não conseguiu entender o que você tem hoje, olha para o teu passado e você vai ver que ele te resgatou. Então rompe louvores a ele. Se você pensar em mudar amanhã, rompe louvores ao Deus que está te sustentando, te capacitando, te chamando, te fortalecendo. Louve ao nome do Senhor. Eu acho que você não entendeu. Aleluia! A gente é batista, mas pode clamar o nome do Senhor. Glória! Paulo está dizendo para a gente: aprenda a render louvores ao Deus que te sustenta. Porque Paulo está dando um exemplo claro para Timóteo e para a gente. Timóteo, todas as vezes que eu olho para o meu passado, todas as vezes que eu olho para quem eu era,
para onde eu estava, o que Jesus Cristo fez por mim, como Ele me resgatou, é impossível não render louvores a esse Deus. É impossível não me jogar para perto dele. É impossível não dizer o quanto que ele é bom, o quanto que ele é perfeito, o quanto que ele é maravilhoso. É impossível, Timóteo, porque todas as vezes que eu vejo como ele fez em mim, eu tenho que explodir rendendo louvores a ele. Todas as vezes que eu olho para aquilo que ele fez em mim, eu explodo de alegria nele. Então, em nome de Jesus, nessa noite eu falo para você, olha para aquilo que ele fez na tua vida e exploda diante da presença do Deus que te sustenta. Porque é a presença dele que vai te sustentar amanhã. Então, em nome de Jesus, começa a render louvores a ele no meio do seu dia, no meio da sua manhã, no meio da sua noite, no meio da sua dificuldade, no meio do seu problema. Quando você estiver fraco, renda louvores a ele. Quando você estiver animado, renda louvores a ele. Quando faltar dinheiro, renda louvores a ele. Quando você estiver cheio de dinheiro, renda louvores. É porque ele nos salvou, é por causa disso que nós estamos aqui. Porque Jesus Cristo, ele nos alcançou quando a gente não merecia ser alcançado por ninguém. Então não se trata do que a gente vive, e sim do que ele fez em nós. Então, em nome de Jesus, pare de olhar para os problemas e olhe para o Jesus que te sustenta. Porque se você olhar para o teu passado, você vai ver que ele sempre te sustentou. E ele vai continuar te sustentando. O que muda é para onde a gente está olhando. Para onde você está olhando. Porque se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo terá luz. Então é para onde você olha. É para onde eu olho. Porque se eu olhar para o lugar errado, eu vou começar a ver problema onde não tem. E eu vou pensar que eu preciso mudar aqui, quando na realidade eu preciso olhar para o lugar certo. E eu te convido hoje, em nome de Jesus, faça como o salmista. Eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor Jesus, que fez os céus e a terra. Ele está presente em todo o tempo. E a pergunta que ele faz para Timóteo a respeito de terra é: aonde você estava quando eu coloquei os alicerces da terra? Aonde você está? Aonde você estava quando Deus começou a criar o universo? O que te faz pensar que você tem capacidade ou conhecimento para indagar o que Deus pode fazer? O que ele faz, o que ele vai fazer, não é da nossa alçada. A nossa alçada é olhar para ele e dizer: Deus, eu confio no que você está fazendo, porque os teus planos são bem maiores do que os meus. Eu confio para onde você está me conduzindo. Então, em nome de Jesus, eu te convido nessa noite. Se coloque de pé, vamos orar. Comece a clamar por esse ano, comece a clamar pela tua vida, comece a clamar por aquilo que você quer mudança, mas não deixe de louvar o nome do Senhor. Não deixe de render louvores a Ele. Não deixe de clamar a Ele. Não deixe de buscar, porque as coisas são difíceis. Irmãos, as coisas vão continuar sendo difíceis. Isso é incapaz de mudar. Porque a palavra do Senhor é: quanto mais perto do fim, mais dificuldades tem. Então aquele que é sujo, se suje mais, e o que é limpo, se limpe mais ainda. Então a nossa função está perto dele. Deus, obrigado.